Então, dando sequência ao nosso evento, eu convido a nossa segunda palestrante, Érica Carvalho. Ela é nutricionista pelo FOP, mestre e doutoranda pela Faculdade de Medicina da UFMG, especialista em nutrição clínica pela UVA, né? Sócia fundadora especialista em nutrição oncológica pela SBNO, coordenadora de ensino e docente na SBNO, membro fundador do GEO, responsável técnica pela Clínica de Oncohematologia do IPSENG, vice-presidente do CRN9 e conselheira no Comusão de Belo Horizonte. Ela ministrará a palestra Manejo Nutricional na Cirurgia Oncológica. Seja bem-vinda, Érica. Gente, muito obrigada, bom demais estar aqui com vocês, parabéns aí, Elise, fiscalização pelo evento, né? Será um de vários, então quem está aqui presente já se organize para os próximos. Vou compartilhar com vocês a minha aula. Compartilhado, gente? Tá sim, Érica, só não entrou em tela cheia ainda. Beleza, agora entrou agora. Então, vamos lá, gente. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho aí sobre nutrição oncológica, que é a minha área de atuação. Vou apresentar para quem ainda não conhece a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. Ela foi idealizada aí pelo Dr. Nivaldo Pinho, nutricionista na época do INCA, que junto com mais 2 nutricionistas no Rio de Janeiro, Viviane e a Renata, convocaram outros 10 nutricionistas em todo o país. Então, no Rio Grande do Sul, a Karen, em Minas, eu, no Pará, a Ana, no Piauí, a Isabela, na Bahia, a Lúcia, em São Paulo, a Luciana, no Rio Grande do Sul, Luciane, em Brasília, Nádia, em Goiás, Liliane e Maria Amélia, no Rio Grande do Norte. Então, desde 2015, aí, a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica vem atuando por considerar o câncer, né, algo assim que deve ser realmente tratado de forma diferenciada pelo nutricionista. Isso por quê? Porque o câncer, gente, apesar de ser uma palavra no singular, ela representa um conjunto de mais de 200 doenças. E aí vem a complexidade no tratamento. Considerando essa complexidade no tratamento, a Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo, ela nos chama a atenção para 2 grupos bem específicos, que são realmente desafios nutricionais, que é o grupo do paciente oncológico durante a cirurgia e aquele no fim da vida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquele na cirurgia. Também gerando um facilitador aí para o nosso dia a dia no tratamento do paciente com câncer, a ESPEN, né, que é a Sociedade Europeia, ela trouxe agora em 2021 essa estrutura organizacional para a gente se organizar aí no nosso dia a dia. Então, olha o que nós temos. Conceitos gerais para todos os pacientes com câncer. Então, é a primeira coisa que a gente vai ajustar no nosso dia a dia. Então, é importante a gente fazer triagem e avaliação nutricional de todos os nossos pacientes, definir os requerimentos nutricionais deles, definir intervenções nutricionais a partir disso, estimular a prática de exercício físico e reconhecer os agentes farmacológicos em uso. E aí ele vem e nos fala sobre questões relevantes no grupo. Então, além de tudo isso que foi dito, a gente tem que observar também o paciente cirúrgico, né, que é o must hoje, é o que nós vamos falar, mas também tem aquele paciente que vai ficar em radioterapia durante um tempo, o paciente que durante o tratamento da oncologia clínica, ele vai ter um tratamento curativo ou paliativo, aquele que vai receber altas doses de quimioterapia por causa de um transplante de células tronco-hematopoéticas, aqueles considerados sobreviventes do câncer e aqueles em cuidados paliativos. Mas por que falar hoje, então, sobre cirurgia? Porque 80% de todos os pacientes com câncer, em algum momento, eles vão necessitar de algum procedimento cirúrgico. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, ela traz para a gente que mesmo com todos os avanços dos métodos terapêuticos sistêmicos, a cirurgia ela ainda é parte fundamental do tratamento de pacientes oncológicos. Por isso a importância de nós nutricionistas compreendermos qual é a melhor prática para esse paciente. Então, só lembrando o que, né, nutricionistas, e tenho certeza que estudantes de nutrição já sabem, paciente desnutrido, ele tem maior risco de complicações cirúrgicas. E aí, pensando nisso, como estão os nossos pacientes internados hoje no Brasil?
Então, para responder essa pergunta, em 2013 foi publicado o Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica, que o INCA fez em parceria com várias instituições em todo o Brasil. E aí eles totalizaram uma avaliação de 3.425 pacientes oncológicos adultos, utilizando como ferramenta a avaliação subjetiva global produzida pelo paciente. E aí o resultado que nós temos naquela época é que 40,8% dos pacientes oncológicos adultos internados, eles se encontravam desnutridos ou gravemente desnutridos. Em 2015, em busca da resposta e como estão os nossos pacientes idosos, foi publicado o Inquérito Luso Brasileiro de Nutrição Oncológica no Idoso, onde foi utilizada a ferramenta Mini Avaliação Nutricional Versão Reduzida, que classifica o estado nutricional do paciente em desnutrido, sob risco nutricional, estado nutricional normal. E aí, para nossa surpresa, ou nem tanto, 73% dos pacientes idosos, eles se encontravam sob risco de desnutrição ou desnutridos. Aqui, só para lembrar para vocês, a subjetiva global, então, ela tem essa carinha aí que eu estou mostrando para vocês. Então, vai ser considerado para avaliação o peso, a ingestão alimentar, alguns sintomas que o paciente ele relata durante o tratamento e como que ele se encontra com relação às atividades físicas diárias. Quando a gente usa a avaliação subjetiva global versão reduzida, diferente do que foi utilizado no inquérito, que foi a versão completa, a gente consegue fazer a triagem desse paciente. Então, a gente consegue identificar ele como não necessitando de intervenção naquele momento, mas precisando ser reavaliado, ou necessitando de um aconselhamento do paciente e de seus familiares, que geralmente, né, sozinho a gente não consegue nada, e se ele requer uma intervenção do nutricionista juntamente com o restante da equipe. Se der um score maior que 9, indica uma necessidade urgente de conduta para a melhora dos sintomas e ou opções de intervenção nutricional. A minha avaliação nutricional versão reduzida, que foi usada no inquérito Luso Brasileiro, ela também é super simples de usar. Então, são 6 perguntas, sendo a primeira pergunta se houve diminuição de peso nos últimos 3 meses. Tem a pergunta também se houve diminuição na ingestão alimentar nos últimos 3 meses. Se a mobilidade foi comprometida, se o paciente passou por algum estresse, se tem algum problema neurológico, e também considera o índice de massa corporal. Além do índice de massa corporal, pode ser utilizado também a circunferência da panturrilha. E aí, a partir daí, a gente vai ter um score definido que vai colocar esse paciente em risco nutricional ou não. A gente vai aguardar aí, para esse ano ainda, como é que anda o nosso paciente oncológico pediátrico, porque vai ser publicado aí o Inquérito Brasileiro de Nutrição de Oncologia em Pediatria. Mas então, vamos lá, para o nosso paciente cirúrgico. Quais as intervenções relevantes? Então, igual a gente já falou, é importante a gente definir o risco nutricional desse paciente, mas a partir do momento que eu me encontro em uma unidade hospitalar, né, ou mesmo fora dela, é importante a gente conhecer o programa ERAS. Então, essa é a recomendação da Sociedade Europeia. E o que seria o programa ERAS? O programa ERAS é um programa que objetiva a melhor recuperação após a cirurgia e que tem como componente-chave o manejo nutricional como um desafio interprofissional. Então, do ponto de vista metabólico e nutricional, o que o ERAS traz para a gente com relação a essa questão da atuação multidisciplinar em nutrição? Quais são os principais aspectos no cuidado perioperatório, que é aquele cuidado antes, durante e depois da cirurgia? Integração da nutrição na gestão geral do paciente, evitar longos períodos de jejum no pré-operatório, restabelecimento da alimentação oral o mais cedo possível após a cirurgia, início precoce da terapia nutricional assim que o risco nutricional se tornar aparente, controle metabólico, por exemplo, controle de glicemia, redução de fatores que exacerbam o catabolismo relacionado ao estresse ou prejudicam a função gastrointestinal, e mobilização precoce para facilitar a síntese de proteínas e função muscular. A gente tem a versão brasileira do ERAS, que é o ACERTO, que ela foi idealizada pelo Dr. Aguilar Nascimento há 15 anos atrás, e ACERTO significa aceleração da recuperação total pós-operatória. Então, ele é baseado no projeto ERAS e fundamentado em medicina baseada em evidências. É um programa basicamente educativo,
e aonde o doutor Aguilar, ele compartilha com a gente que muitas condutas e práticas perioperatórias, elas são obsoletas e não têm respaldo científico. Então, o acerto aqui no Brasil, né, trouxe uma nova visão para a aplicação dessas condutas multimodais. Então, em que se baseia o acerto? Para quem trabalha aí em uma unidade hospitalar, eu sugiro que vocês procurem saber como é que funciona, convidem o doutor Aguilar, e aí ele vai chegar na instituição de vocês, igual ele fez um dia lá no IPSENG, e vai fazer uma auditoria. E a partir dessa auditoria, desse levantamento de dados, ele apresenta os dados para a gestão, e aí começa a implementação do acerto. Infelizmente, no IPSENG, devido a alterações na gestão, a gente não obteve êxito, mas fica a dica. Então, aonde que nós, nutricionistas, podemos atuar no âmbito do acerto? A gente pode atuar aqui, ó, na informação e pré-habilitação do paciente, e de cirurgia não. A gente pode, sim, ajudar na elaboração dos POPs do jejum pré-operatório, de 2 horas com bebidas com carboidrato e sem proteína ou com proteína. A gente pode elaborar POPs aí junto com a equipe sobre realimentação precoce no pós-operatório. A gente pode prescrever terapia nutricional para preparo imunológico. A gente não vai participar do preparo de cólon, mas a gente tem que fazer reconhecimento de que existe evidência científica que usar simbiótico e prebiótico no pré-operatório de algumas cirurgias intestinais tem trazido alguns benefícios. Porém, vale ressaltar que para o paciente oncológico nós não temos evidência científica de segurança de uso de probiótico. Então, prebiótico sim, simbiótico ainda não. Perdão. Não usar sonda nasogástrica e drenos de rotina, uso restrito de soluções cristalóides intravenosa, analgesia moderna sem opiáceos e controle de náuseas e vômitos, né, já cabe aos médicos. Então, qual seria o panorama atual, né? E esse artigo não é tão atual assim, mas é o que a gente tem ainda para o momento, com relação à nutrição no perioperatório. Nós temos aí que definir estratégias nutricionais, temos que trabalhar pré-habilitação com protocolos multimodais, temos que trabalhar imunomodulação, redução de jejum, realimentação precoce, implementação de protocolos multimodais. Observem que não adianta a gente estabelecer os protocolos, a gente tem que implementá-los e acompanhar essa implementação. Então, quais as recomendações que nós temos de calorias para o paciente oncológico em tratamento? Hoje nós temos o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica, e eu mostro para vocês aí no cantinho a carinha do novo Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica, que vai ser publicado ainda esse ano pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. Então, a gente vai ter aí uma prescrição estimada para o nosso paciente entre 25 a 30 quilocalorias de quilo de peso atual por dia. Para aquele paciente desnutrido, essa recomendação pode chegar a 35 quilocalorias por quilo. Para o paciente crítico, vai variar entre 15 e 25. Para o obeso, vai ficar entre 20 e 25 quilocalorias por quilo de peso ideal por dia, podendo ser também de 11 a 14 se a gente usar o peso atual. Lembrando sempre que a gente tem que individualizar o tratamento. Atenção redobrada a gente vai ter para aquele paciente desnutrido ou em caquexia. Por quê? Porque, geralmente, se esse paciente nós entrarmos com uma proposição de uma sonda nasoenteral, ele pode ter um risco de síndrome de realimentação. Então, essa síndrome de realimentação, ela é geralmente causada pela oferta elevada e rápida de calorias, por isso que ela deve ser monitorada, ela pode levar à morte, inclusive. Então, a oferta inicial vai variar de 5 calorias até 15 calorias aí, chegando a 20 quilocalorias por quilo de peso atual por dia. Se o paciente estiver internado, a gente vai fazer monitoramento diário de fósforo, magnésio, potássio, tiamina e da glicemia. Se esse paciente estiver domiciliar e a gente fizer a prescrição de nutrição enteral, é importante a gente definir protocolos nas nossas unidades. Mas as recomendações proteicas. Se o paciente estiver com estresse moderado a desnutrido, vai variar de 1,2 a 1,5 gramas por quilo por dia. Estresse elevado de 1,5 a 2. Se for uma fase crítica da doença, pode chegar até 2,5 gramas por quilo por dia essa necessidade proteica. Lembrando que esses pacientes, geralmente, eles não têm apenas uma comorbidade, sim várias associadas. Então, para aquele paciente nefropata, a gente tem que tomar um cuidado maior aí com a prescrição de proteína durante o tratamento conservador.
Logo, não é recomendado também dar menos do que 1 grama por quilo por dia para o paciente nefropata oncológico, em tratamento conservador. Com relação às recomendações hídricas, o consenso ele traz aí as recomendações que a gente encontra em outras diretrizes. Mas cabe ressaltar que a necessidade hídrica de cada um de nós ela é muito individualizada. Então, é importante a gente considerar sempre os sinais de desidratação que o paciente apresenta e também ajudá-lo a caracterizar esses sinais no seu dia a dia, para que ele possa ter autonomia aí em se adequar na ingestão de líquido. Geralmente, observar a urina já é um bom indicador. Com relação à escolha da via de alimentação principal, diferente em outros momentos na terapia nutricional, né, do nutricionista, vai depender muito da cirurgia realizada. Lembra que a gente está falando de paciente oncológico cirúrgico. Então, vai ser utilizada via oral ou nutrição enteral, naquele paciente de trato gastrointestinal alto e baixo. Então, as cirurgias elas vão acontecer no esôfago, estômago ou intestino, ou na região abdominal, sendo que se o médico optar pela dieta oral, a gente vai começar com uma dieta líquida ou pastosa sem resíduos e fazer a progressão de acordo com a tolerância do paciente. A nutrição enteral é aquele paciente que vai entrar em cirurgia e vai sair com uma sonda ou uma gastrostomia, ela vai acontecer geralmente em pacientes com cirurgias de cabeça e pescoço e de tumores cerebrais. E é importante ter um alinhamento com toda a equipe hospitalar, porque, por exemplo, no IPSENG, a gente está criando a linha de cuidado do paciente com câncer de cabeça e pescoço. E lá é comum o cirurgião, ele passa a sonda na cirurgia, e na primeira deglutição do paciente, ele tira essa sonda e manda para casa esse paciente. E a gente está tentando verificar com o cirurgião a possibilidade de fazer manutenção dessa sonda e a retirada só ser realizada mediante avaliação do nutricionista e do fonoaudiólogo já em ambulatório, para não necessitar desse paciente ter que passar uma sonda de novo, sendo que ele já poderia estar com ela, gerando aí todo um desconforto, né? Com relação à parenteral, ela vai ser indicada em complicações que necessitem de repouso intestinal, no caso do paciente oncológico cirúrgico. Pacientes gravemente desnutridos, é importante a gente entender que no pré-operatório, a terapia nutricional que a gente vai propor, ela não vai manter ou não vai aumentar a massa muscular desse paciente. Mas é imprescindível a gente compreender que ela pode restaurar uma resposta adequada ao estresse, promovendo aí chances grandes de recuperação. Então, para isso, nós temos aí as fórmulas com imunonutrientes. Seriam aquelas fórmulas contendo arginina, ácidos graxos ômega 3 e nucleotídeos. Nós temos aí nas nossas diretrizes, no nosso projeto Acerto, é tido como grau de recomendação forte e a evidência científica é alta para uso, e a Sociedade Europeia também traz como recomendação forte e nível de evidência elevado. Então, não poderia faltar, né, no nosso consenso, vem respondendo a pergunta: que fórmulas estão indicadas no perioperatório do paciente cirúrgico? Aquelas contendo imunonutrientes, arginina, nucleotídeos e ômega 3. E aí, qual a indicação? Para os pacientes desnutridos ou em risco nutricional, candidatos a operações de médio e grande porte, por 5 a 7 dias no pré-operatório, devendo continuar por 5 a 7 dias no pós-operatório dos pacientes desnutridos, tendo um volume aí que varia de 500 a 1.000 ml dia. Então, a gente já tem que as fórmulas imunomoduladoras, elas são indicadas para os pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de câncer. Isso por quê? Porque elas acarretam em um aumento da resposta imunológica com uma redução de infecções pós-operatórias. Vários estudos demonstraram que elas reduziram as taxas de complicações infecciosas e reduziram o tempo de permanência hospitalar. Então, a gente tem aí uma melhora na qualidade de vida do paciente e na questão de custo institucional. Com relação à pré-habilitação, então, o que a gente faz antes da cirurgia? A gente tem que ter uma atenção especial com esse paciente, né? Como que está o comprometimento funcional dele, em que etapa do risco nutricional que ele se encontra, e se ele vai fazer um tratamento neoadjuvante do câncer. Então, será que ele vai fazer um tratamento quimioterápico antes de fazer a cirurgia? Então, esse é um período muito importante que a gente deve usar para essa pré-habilitação do paciente, associando a terapia física com a terapia nutricional. Então, aqui eu te mostro um estudo onde foi verificada a pré-habilitação nutricional
onde foi utilizada uma intervenção nutricional não invasiva, com o uso de suplementos nutricionais orais, associados ou não a aconselhamento dietético. Esse artigo é um estudo de meta-análise e revisão sistemática, então os autores avaliaram vários estudos, mas eles mesmos pedem desculpa, porque esses vários são apenas 9. Mas é importante observar que essa intervenção nutricional ela aconteceu 7 dias antes da cirurgia, e o que eles encontraram foi que a pré-habilitação nutricional isolada ou ela combinada com um programa de exercícios diminuiu significativamente o tempo de internação em 2 dias em pacientes submetidos à cirurgia coloretal. E que já tem algumas evidências que a pré-habilitação multimodal, exercício e terapia nutricional, acelerou a capacidade funcional, né? A pessoa recuperou melhor no pós-cirúrgico. Então, realmente, a importância aí da nutrição associada ao exercício físico nessa pré-habilitação. As alterações nutricionais, elas são fatores determinantes para o desenvolvimento de complicações pós-operatórias. E aí a pergunta é como que estão os nossos protocolos e se realmente a gente está enxergando tudo o que deve. Bem, aqui eu trago para vocês 2 imagens. São 2 imagens de tomografia computadorizada na altura da L3. Essas 2 mulheres, elas têm câncer metastático e as 2 têm um IMC de 26. Então, imagina essa pessoa, né, as 2 entrando no nosso consultório. Olhando para elas, a gente com certeza não vai conseguir ver o que essa imagem demonstra. Percebam aqui em vermelho, nas 2 imagens, isso aqui é músculo esquelético. Então, ó, a imagem aqui, nós temos a massa magra normal, enquanto essa aqui na direita, o músculo totalmente já comprometido, é onde a gente tem uma sarcopenia, que é essa perda de massa muscular associada a outros fatores. Mas como é que a gente faz, então, na prática clínica para olhar isso? Porque a gente não tem como ficar verificando tomografia computadorizada de todo mundo. Então, de acordo com o consenso, a recomendação é usar o SARC-F. E o que seria o SARC-F? Um questionário de triagem. Então, a gente vai verificar aí como é que está a força desse paciente, se ele precisa de ajuda para caminhar, se ele precisa de ajuda para levantar da cadeira, como é que é a dificuldade dele para subir escadas e se teve queda no último ano. E aí vai gerar um score, e a partir desse score vai falar para a gente se esse paciente ele é sugestivo de sarcopenia. Se esse paciente for sugestivo de sarcopenia, nós temos aí todo um passo a passo para identificar quem é o paciente sarcopênico. Então, é aquele que a gente vai ter que identificar através do SARC-F o risco de sarcopenia, e a partir daí identificar quem é provável sarcopenia, diagnóstico de sarcopenia ou se tem uma sarcopenia grave. Então, para isso, a gente tem aí 3 parâmetros. Então, a partir do momento que o paciente deu SARC-F positivo, a gente prossegue, verifica força muscular, se possível, verifica massa muscular, qualidade ou quantidade, e, se possível, performance física. Então, como é que seria isso? A partir do momento que a pessoa tem reduzida força, né, ela teve uma perda de força aí, física, é aquele paciente que vai ter dificuldade para levantar e sentar de uma cadeira, ou que na hora que ele apertar um aparelho chamado dinamômetro, ele vai ter uma queda aí nesse valor, ele tem uma provável sarcopenia. Se a gente conseguir verificar a massa muscular desse paciente, seja através de uma impedância bioelétrica, seja através da circunferência da panturrilha, então, se ele tiver uma força reduzida associada a uma baixa quantidade de massa muscular, aí sim a gente vai ter um diagnóstico de sarcopenia. Se a gente quiser identificar se esse paciente tem uma sarcopenia grave, a gente faz aí, então, um teste de performance física, que seria teste de caminhada. Mas, assim, mais para frente, o CRN9 vai trazer mais informações para vocês sobre como identificar a sarcopenia. Bem, então, trago para vocês aqui um estudo nacional, feito por nutricionistas, onde foi feita uma verificação da associação entre provável sarcopenia pré-operatória e sobrevida de pacientes oncológicos submetidos a operações de grande porte. Então, qual foi o objetivo? Verificar o impacto da sarcopenia da provável sarcopenia no pré-operatório. Então, o que eles usaram lá no dia a dia deles? Eles aplicaram o SARC-F e depois verificaram com um dinamômetro a força da apreensão palmar desses pacientes, para identificar quem era provável sarcopenia. Então, foram 220 pacientes com uma idade de 58 anos, sendo 60% de sexo masculino,
foi caracterizado 6,4% dos pacientes apresentando uma provável sarcopenia no pré-operatório. E aí, o que o artigo nos mostra é que houve uma ocorrência maior de óbito, né, um risco aumentado aí do paciente em provável sarcopenia, com também um aumento das complicações infecciosas. Então, a importância aí da gente identificar o nosso paciente de forma precoce e tentar uma intervenção adequada. A conclusão: pacientes com provável sarcopenia submetidos a operações oncológicas de grande porte apresentam menor probabilidade de sobrevida a curto prazo. Então, a provável sarcopenia pré-operatória, ela é um fator de risco independente do paciente no pós-operatório. E com que frequência, então, a gente deve realizar a avaliação e reavaliação do nosso paciente? Bem, no pré-operatório, o interessante seria avaliá-lo 30 dias antes da cirurgia, né, e reavaliá-lo 7 a 10 dias antes. E, se for na admissão hospitalar, que seja nas primeiras 24 horas de internação. No pós-operatório, que a gente consiga assisti-lo no máximo até 48 horas após a cirurgia, dentro do hospital, e depois reavaliá-lo 7 dias durante a própria internação ou na primeira semana de alta hospitalar dele. Então, esse seria o melhor dos mundos. Então, é importante essa consulta ambulatorial, né, para elaborar esse planejamento da terapia nutricional no pré-operatório, a fim de identificar a existência de desnutrição ou de risco nutricional ou de sarcopenia, para iniciar aí um suporte nutricional adequado e precoce. Então, se for na internação, como, né, às vezes é o momento que a gente encontra esse paciente, infelizmente, a avaliação nutricional ela deve ser realizada no momento da admissão hospitalar ou no máximo 48 horas. E com relação ao jejum pré-operatório? Bem, o recomendado é que o jejum pré-operatório seja de 2 a 3 horas. Eu não sei se alguém já passou por cirurgia ou já acompanhou alguém. A gente sabe que não é a realidade dos nossos hospitais. No IPSENG, quando a gente tentou implementar o projeto Acerto, a gente tinha um jejum pré-operatório de 12 horas. É importante a gente lembrar que quem faz essa prescrição de redução de jejum pré-operatório, né, do tempo, não é o nutricionista, tem que estar previsto em termos de consentimento livre e esclarecido do hospital, né? Se isso não estiver muito bem alinhado com a equipe cirúrgica e de anestesiologia, o paciente ele vai ter a cirurgia dele suspensa. Então, é aí que entra a questão dos nossos protocolos operacionais padronizados, né? Como é que está o estabelecimento disso em nossas instituições? Vale a pena a gente conversar a respeito, porque, afinal de contas, isso já é evidência científica forte, né, para se utilizar, mas infelizmente ainda não usa. Bem, então o que está indicado aí para abreviar esse jejum dos pacientes, né, de cirurgia eletiva, que é óbvio que se for uma cirurgia de urgência, nada disso vai acontecer. Bem, na noite anterior à cirurgia, o recomendado é que essa pessoa receba 400 ml de fórmula líquida, contendo aí 12,5% de destrose, maltodestrina, ou com ou sem proteína, e 2 a 3 horas antes da indução anestésica, que ele receba 200 ml de fórmula líquida, contendo aí 12,5% de destrose com ou sem proteína. No INCA, isso já é bem estabelecido, o paciente, inclusive, ele já sai do parto, né, tomando aí a caixinha dele do líquido pré-cirúrgico. Infelizmente, a gente ainda não trabalha assim dessa forma. Desconheço algum hospital em Belo Horizonte que faça. Então, para isso, tem que ter protocolos muito bem estabelecidos, porque se a gente também não alinhar essa redução, né, esse tempo de jejum com a equipe, nada funciona. Depois do procedimento cirúrgico, o que a gente tem que pensar é na realimentação. E, mais uma vez, não é a gente que estabelece isso. Geralmente, quem faz isso é o médico. Mas é importante a gente ter protocolos muito bem estabelecidos, que o ideal é fazer um reinício precoce, em até 24 horas de pós-operatório. Né? O início precoce da dieta ele já tem se demonstrado seguro, reduz complicações e tempo de internação, favorecendo a cicatrização e muito bem tolerado pelos pacientes. Então, são só ganhos. E se a gente tiver que definir uma nutrição enteral para o nosso paciente, será que a gente está fazendo ela de forma profilática ou reativa? Né? Quando eu falei do paciente com cabeça e pescoço, essa pergunta ela tem que ser respondida. A terapia nutricional ela pode ser indicada mesmo em pacientes sem desnutrição óbvia relacionada à doença, e se for previsto que o paciente não conseguirá comer ou não poderá manter a ingestão oral adequada por um período mais longo no período perioperatório.
E não é o que a gente vê, né? A gente vê pacientes em perioperatório aí, em pós-operatório, desnutrindo dentro das nossas instituições. Então, esses tubos, né, como os pacientes falam, para nutrição enteral, pode ser usada paliativamente em casos inoperáveis ou colocados antes da cirurgia, radioterapia ou quimioterapia e removidos quando o paciente se recuperou e tem um local confiável, né, para uma adequada ingestão que vai ser verificado aí com a fonoaudiologia. Eu trago essa reflexão para vocês, porque é a reflexão do momento no IPSENG para paciente de câncer de cabeça e pescoço. Então, é importante a gente ter um processo de controle da qualidade, com todas as etapas muito bem definidas, né? A Sociedade Europeia, ela pede que a gente tenha vários indicadores de qualidade, entre eles a imunonutrição no período perioperatório, no tratamento radioterápico, então, garantir essa oferta nutricional adequada para o paciente e identificar e prevenir a síndrome de realimentação. A eficácia dos sistemas de saúde no tratamento e atendimento dos pacientes com câncer, ela é fundamental, e a pergunta é sempre o que a gente pode fazer, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer diariamente. Bem, a gente tem toda a possibilidade de fazer planos terapêuticos individualizados, né? Nós temos aí fundamentação para iniciar uma ideia política, a gente tem o consenso para o nosso dia a dia. Para as nossas instituições, a gente pode tentar melhorar aí a qualidade na assistência. Hoje, a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, ela certifica instituições com relação à qualidade da assistência em nutrição oncológica. Nós já temos aí o Sírio-Libanês certificado pela SBNO. Para o nutricionista que quer trabalhar com oncologia, eu convido a todos para serem especialistas em nutrição oncológica pela SBNO. Então, assim, as inscrições já começaram e termina agora dia 15, então quem quiser ainda dá tempo. Esse ano tem sido online. Para quem quer aprofundar aí em pesquisa clínica e não acha que, quando fala em pesquisa clínica, você pensa assim, eu não quero ser pesquisador. Mas nos dá um olhar totalmente diferenciado do que a gente faz com as informações que nós obtivemos diariamente nos nossos prontuários e o que realmente vale a pena registrar e coletar posteriormente. Convido a todos para o Congresso Brasileiro de Nutrição Oncológica, que provavelmente não vai ser em Porto Alegre, deve ser online, mas vai ser aí em novembro. E deixo aí, né, para reflexão total, que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Então, é importante reconhecer que o objetivo do cuidado é a pessoa e não a doença. Por isso que a gente fala do paciente e não do câncer. Então, muito obrigada, estou à disposição aí para conversarmos a respeito.